pastor, pelo seu carinho. Irmãos e irmãs, é uma bênção para mim estar aqui. E a minha alegria é de poder partilhar com vocês a palavra do Deus vivo. Então eu peço que você, mesmo em pé, como está, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 1. Obrigado, amado. Jó, capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 6 a 12. E depois no capítulo 2, de 1 a 6. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Depois capítulo 2, de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, inutilmente, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Podem assentar, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema as teses de Satanás. As teses de Satanás. Esse texto relata esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. Muito provavelmente os anjos. Muito provavelmente nas regiões celestes. A Bíblia não dá detalhes, mas mostra que nesta reunião Satanás aparece por lá. E quem provoca a conversa é o próprio Deus. Quando pergunta para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é um inveterado turista. Ele anda por aí. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Ele está sondando, investigando, procurando alguém para devorar, procurando alguma brecha. E é Deus quem cutuca de novo, perguntando: observaste o meu servo Jó? E Satanás poderia ter respondido assim: bom, eu não conheço esse ainda. Ando muito ocupado, tenho outras prioridades. Eu não sei de quem se trata, eu não sei quem é ele. Quem sabe um dia, talvez, eu dê uma examinada na vida dele. Mas não foi essa a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas. Também puderas. Porque Deus acabara de dar a ficha de Jó, dizendo o seguinte: não tem ninguém na terra semelhante a ele.
É o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada. Homem reto é aquilo que você é em público. Temente a Deus, princípio da sabedoria, e que se desvia do mal, deliberadamente buscando a santidade. Aí Satanás respondeu assim: também puderas. Olha a vida dele, ele é um cara abençoado, ele tem família bonita, ele tem prosperidade, ele tem riqueza. Tu cercaste a casa dele com a grande sebe, com a grande cerca, tudo que esse homem põe a mão vira dinheiro. Desse jeito, qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. A primeira coisa que Satanás insinua é que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que Deus precisa comprar as pessoas com prosperidade para receber delas adoração. Satanás insinua que religião, que culto, que adoração não passa de um negócio, de uma barganha, de uma troca. Que Deus dá a bênção e o homem retorna em adoração. Satanás está insinuando que Jó não é íntegro também, porque Jó só serve a Deus por interesse. Que Jó só serve a Deus porque descobriu uma grande sacada, que religião dá lucro. Que servir a Deus traz muitos benefícios pessoais. Mas que se Deus tocar naquilo que Ele mesmo deu, a vida financeira, os bens materiais e a família, porque é o que um homem tem, ele tem família e tem bens, que esse mesmo homem que agora adora, amanhã vai blasfemar contra Deus. E Satanás com isso levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás está insinuando que se Deus tocar nos bens de Jó e na família de Jó, Jó vai perder a sua integridade, Jó vai perder a sua piedade, Jó vai perder a sua devoção e Jó vai blasfemar contra Deus na sua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra. E Deus coloca nas mãos de Jó a sua reputação. E diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, pode tocar no que ele tem, pode tocar na família dele, só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Satanás está rigorosamente debaixo do controle de Deus. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Diz a Bíblia que Satanás saiu dali e vai produzir na vida de Jó um verdadeiro desastre na vida financeira. Confira comigo, eu quero que todos estejam com a Bíblia aberta, por favor, no livro de Jó. Confira o que está acontecendo aí no capítulo 1, versículo 3, porque esse capítulo nos informa quão rico esse homem era. Ele não era apenas rico, vamos ver como é que ele era. Diz aí que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Ele não era apenas rico, ele era o Bill Gates da sua geração. Mas ele tinha outra característica: Deus disse que ele era o mais piedoso da sua geração. Então, é possível ser rico e ser crente.
É possível ser rico e ser um homem de Deus. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. Mas então Satanás vai usar 3 instrumentos para levar Jó à falência financeira. Confira comigo o capítulo 1, versículo 15, que Satanás vai usar os sabeus. Capítulo 1, versículo 16, Satanás vai usar o fogo. Capítulo 1, versículo 17, Satanás vai usar os caldeus. E preste bem atenção que essas 3 fontes de destruição financeira não acontecem pouco a pouco, paulatinamente. É num único dia. O homem mais rico do Oriente vai à falência. Ele quebra. Ele vai para a lona. Ele fica zerado. Ele perde tudo que tem. Por muito menos você e eu já vimos pessoas se desesperando. Por muito menos nós já vimos gente dando um tiro na cabeça. A pergunta é, será que Satanás estava certo? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que um homem não consegue de fato amar mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó verdadeiramente blasfemaria contra Deus na sua face? A resposta está no capítulo 1, versículo 21, confira comigo. Quando Jó perde todos os seus bens, ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para esse mundo, eu não vou levar nada desse mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Com isso Jó está derrotando a primeira tese de Satanás. Ele está provando que um homem pode amar mais a Deus do que o dinheiro. Mas havia uma segunda tese. E a segunda tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a família. A grande pergunta é: que tipo de pai era Jó? Vocês que são pais e mães, avós e avós, sabem de uma coisa aqui. Quem tem mais de um filho, sabe que os filhos não são naturalmente unidos. Não são. A unidade dos filhos deve ser costurada pelos pais com muito empenho, com muito zelo, com muita oração, com muito investimento, sobretudo quando esta família tem dinheiro. Como disse um deputado em Brasília recentemente, disse uma coisa interessante, porque de vez em quando eles dizem alguma coisa interessante. Ele disse o seguinte: eu nunca vi uma família rica na hora de dividir herança e os filhos unidos e felizes. Não, o dinheiro não tem liga, o dinheiro não une, o dinheiro separa, o dinheiro divide. Mas veja comigo, no capítulo 1, versículo 5, que tipo de pai era Jó? Está escrito aí: decorrido o turno de dias de seus banquetes, os banquetes dos filhos de Jó, e você vai perceber, no versículo 2, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, também ricos, também independentes, também adultos. E diz o texto que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um pai que intercedia pelos filhos, já era um pai que intercedia pelos filhos de madrugada, já era um pai que intercedia pelos filhos continuamente. Mas mais do que isso, Jó não estava preocupado apenas com a reputação dos filhos, ou seja, com a imagem dos filhos diante das pessoas. A preocupação de Jó é que seus filhos tivessem pecado no coração contra Deus, sem ninguém ver, sem ninguém saber. O que significa que Jó estava preocupado era com a glória de Deus, era com a santidade de Deus.
era com zelo pelo nome de Deus na vida de seus filhos. Jó era um pai piedoso. Embora rico e o mais rico da sua geração, ele encontrava tempo para orar pelos filhos, para aconselhar-lhe os filhos e para exortar os seus filhos. Agora note uma coisa, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, não foi um ano depois, foi no mesmo dia da tragédia financeira, foi no mesmo dia do colapso econômico, que Jó recebe a mais dramática notícia. Os seus 10 filhos, num dia de festa, na casa do primogênito, acontece um acidente, e todos os 10 filhos morrem nesse único acidente. Esse pai que acabara de receber um golpe econômico, indo à falência, agora tem que ir para o cemitério no mesmo dia, para enterrar todos os seus filhos, num mesmo momento. Como é que esse homem volta do cemitério? Como é que esse homem se levanta das cinzas? Como é que esse homem se recompõe do luto? Como é que esse homem visualiza e vislumbra daqui para frente o seu futuro? Será que Satanás estava certo? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que de fato ninguém consegue amar mais a Deus do que a família? Será que se a família for tocada, aquele homem que até então era piedoso, vai se voltar contra Deus e blasfemar contra Deus na sua face? A resposta está no verso 21 de novo, confira comigo. Quando Jó recebe a notícia da morte de seus filhos, ele diz assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está aqui derrotando a segunda tese de Satanás. Jó está aqui provando que um homem pode amar mais a Deus do que o dinheiro e do que a família. Mas agora nós vamos ao capítulo 2. E o capítulo 2 nos mostra uma outra reunião de Deus com seus filhos. Provavelmente os anjos, muito provavelmente nas regiões celestes. E diz o capítulo 2 que Satanás aparece novamente nessa reunião. E quem provoca a conversa é Deus. E Deus pergunta assim: de onde vens? Satanás responde do mesmo jeito: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está dizendo para Deus? Eu não mudei minha agenda. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou por aí. Eu estou de olho. Eu estou investigando, eu estou vivo e ativo no planeta Terra, eu estou procurando alguém para devorar, estou procurando uma brecha. E Deus cutuca outra vez, perguntando: observaste o meu servo Jó? E apresenta o currículo dele. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus acrescenta: tu me incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Deus está jogando na cara de Satanás que as suas teses eram falsas, que as suas teses eram mentirosas, que um homem verdadeiramente convertido, consagrado, piedoso, ama mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que qualquer outra coisa, porque Deus é o supremo bem, porque Deus é o maior amor do seu coração e a maior devoção da sua vida. Aí Satanás parte para a terceira tese. Terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Satanás está dizendo o seguinte: o homem é muito fiel a Deus até a hora que não dói na carne dele, até a hora em que ele cai doente, até a hora em que a dor lancinante não tem pausa, na hora que a coisa pega,
no corpo, na pele, na carne, nos ossos. Aí o homem não aguenta, aí ele naufraga, aí ele cede, aí ele se revolta contra Deus, aí ele blasfema contra Deus, ele nega a sua fé. Será que Satanás tinha razão? Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra. E diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Sabe por que é importante entender isso? Porque há alguns anos circulou no Brasil alguns livros de batalha espiritual, uma ideia maniqueísta. Em outras palavras, aquela ideia do confronto entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, Deus e o diabo, como se o diabo fosse um páreo para Deus, no mesmo nível, na mesma altura. Não, irmãos, o diabo não é uma divindade caída, o diabo é um anjo caído. O diabo é um ser criado, pervertido, limitado. Não tem páreo para o nosso Deus. O nosso Deus é único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é imbatível. Não há páreo para Ele. Ele está assentado num alto e sublime trono. O nosso Deus reina no céu. O nosso Deus reina na terra. E o nosso Deus manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. O diabo não é rei nem no inferno. Lá no inferno ele vai ser atormentado de dia e de noite. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus diz então para Satanás: pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos dele. Só não posso tirar a vida dele. E diz o texto que Satanás sai da presença do Senhor e vai colocar uma enfermidade em Jó maligna. A Bíblia diz: com feridas da planta dos pés ao alto da cabeça. Esse homem que já estava falido e enlutado, agora começa a lidar com uma doença misteriosa. Eu imagino Jó, num dado momento da vida, sentindo uma coceira em seu corpo, a pele esbranquiçada, escamosa, algumas manchas brancas, daqui a pouco algumas manchas vermelhas, daqui a pouco bolhas se formando, pus pelo seu corpo afora. E diz a Bíblia que a dor é tão terrível, é tão avassaladora que não tem remédio, não tem analgésico. E a Bíblia diz que é preciso pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele podre e necrosada. Outras bolhas de pus vão se formando, e diz a Bíblia que ele precisa morder nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele chora e chora e chora, a dor não cessa, os seus olhos ficam inchados de tanto chorar, a dor o atormenta, a dor o avassala, e diz a Escritura que o seu corpo vai ficando encarquilhado, magérrimo, macérrimo, de couro furado, pelas costelas em pontas. E quando esse homem vai para o fundo do poço, a sua mulher não suporta a dor, se rebela e se revolta contra Deus, e diz para o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Pelo menos tenha coragem, Jó, de dar cabo da sua vida, cometa suicídio. Tenha a dignidade de pôr um ponto final nesse drama. E no capítulo 2, versículo 10, diz o texto que Jó responde para ela: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito no final do verso 10 assim: com tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios contra Deus. Estava derrotada a terceira tese de Satanás. Jó prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo.
Agora confira comigo o capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Porque os amigos vêm, diz a Bíblia, ele faz, Bildade, Zofar, vem de longe, cada um combina de se encontrar para ir consolar Jó e se condoer com ele. Diz o versículo 12, que levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó. E diz que eles ergueram a voz e choraram. E diz que cada um deles, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. E diz que eles sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E diz o texto que nenhum deles dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto a vocês, esses 3 homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? Amados irmãos, eu não tenho dúvida, eram amigos? Eram. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já recebeu alguma visita assim na vida? Quando você estava passando por uma magrela, uma situação difícil, você já recebeu uma visita de alguém que vai na sua casa, se senta no chão com você, fica uma semana calado, chorando com você, sem abrir a boca? Você já fez alguma visita assim a alguém? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que de repente eles foram governados por uma teologia ruim. E eles, numa linguagem bem brasileira, começaram a fazer teologia. Eles começaram a pensar o seguinte: bom, ninguém sofre sem causa. Todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, ele fez alguma coisa errada, porque ninguém sofre sem ser culpado. Era o pensamento deles. Jó deve ter feito alguma coisa errada, mas eles não só pensaram, não, eles falaram, e não só falaram, não, falaram com Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, fizeram as mais duras críticas, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele, falaram que Jó tinha se enriquecido porque tinha roubado das viúvas, dos órfãos, dos pobres, e eles foram cravejando Jó com as setas mais venenosas. O que você acha que Jó fez? O que você e eu faríamos? O que nós faríamos? Nós íamos querer saber, por que, meu Deus? Não estou entendendo. Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que agora? Por que com essa intensidade? Irmão, Jó levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Lá, Jó levantou aos céus 34 queixas. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio total. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz, nenhum sinal. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. A noite fica mais escura quando os céus ficam em silêncio. E diz a Bíblia que Jó está reduzido a nada. Irmãos, tudo aquilo que era valoroso para ele vai se desfazendo, vai se derretendo, vai se desidratando. Ele perdeu os seus bens, ele enterrou seus filhos, ele perdeu apoio
da sua mulher, ele perdeu o apoio dos seus amigos, ele perdeu a sua saúde. Esse homem está no fundo do poço. A Bíblia diz que as pessoas passavam por ele e cortavam volta, outras praguejavam, outras cuspiam nele. Ele era um aborto vivo, ele era uma coisa horrorosa, cheirava mal, ninguém chegava perto, o mau hálito dele, o mau cheiro que exalava do seu corpo era insuportável. Mas a Bíblia diz que quando ele está no fundo do poço, coberto de cinza e de feridas, esse homem olha para cima, num lampejo de fé, e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e esse Deus é poderoso para inspirar canções de louvor nas noites escuras. De repente, irmãos, de repente, Deus rompeu o silêncio. Deus abriu as janelas do céu. Deus se revelou. E quando Deus rompeu o silêncio, Deus não explicou, Deus não respondeu sequer uma das perguntas de Jó. Ao contrário, Deus fez para Jó 70 perguntas. 70. Jó tinha feito 16. E todas as perguntas de Deus foram perguntas retóricas. Não tinha resposta. Deus perguntou para Jó: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava, Jó, quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? E Deus foi desabotoando em catadupas a sua grandeza, a sua majestade, e Jó, diante da grandeza insondável de Deus, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo. E é nessa hora que Deus abre os olhos da sua alma para receber as mais extraordinárias revelações do céu acerca de quem é Deus e de quem era Ele mesmo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Jó 42. E Jó vai ter 5 revelações, ele vai ter 5 conclusões que vão mudar profundamente a sua vida. Confira comigo, por favor, Jó 42. Primeira coisa, diz aí: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ah, louvado seja Deus. Sabe quem está falando isso? É um cara que perdeu toda a sua riqueza, que enterrou todos os seus filhos, que perdeu a sua saúde, que perdeu o apoio da sua mulher, que perdeu o apoio dos seus amigos, que está abandonado por todos à sua volta. Ele está no fundo de um poço, mas Deus se revelou para ele, e ele agora entende uma coisa: o meu Deus tudo pode. Ele não está dizendo isso depois que a coisa mudou, não. Ele está dizendo isso no momento em que Deus se revelou a ele. A circunstância ainda não mudou, mas a atitude do coração mudou. Irmãos queridos, nós temos limitações. Nós temos limitações. Tem hora que o homem tem que dizer o seguinte: eu não posso. Você vai a um médico, ele dá um diagnóstico: você está com uma doença incurável.
É incurável em São Paulo, é incurável no Rio de Janeiro, é incurável em Brasília, é incurável em Nova York, é incurável em Tóquio, é incurável em Paris, é incurável em qualquer lugar do mundo. Você pode ter todo o dinheiro da terra, é incurável. O homem não pode. Mas é tão bom você saber, mas o meu Deus pode. Ele pode todas as coisas. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família irrecuperável, para Ele não tem causa perdida. Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O profeta Isaías, lá no capítulo 40, ele descreve a majestade de Deus de uma maneira belíssima. E diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão. O meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Quem é o seu Deus? Deixa eu apenas citar para vocês os atributos que só Deus tem. Nós não temos, só Deus tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Esse é o seu Deus. Mas pergunte qual é o tamanho desse universo que Deus criou e mediu a palmos. Qual o tamanho desse universo? Pergunte para um astrônomo. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas diz os estudiosos que o nosso universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra do universo. Seu Deus criou tudo isso, seu Deus é maior do que tudo isso, Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue ter na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, diz a Bíblia que Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vai faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, irmãos. Não é apenas o macro-universo que nos impressiona. É de plástico ou é verdadeira? Verdadeira? Está vendo essa folha? Terra e pequena? Esta pequena folha é tão complexa como a cidade de São Paulo. Esta pequena folha é tão complexa
como a cidade de São Paulo. Vá para casa hoje, abra a sua geladeira, pega um ovo, quebra o ovo. Aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que o ser humano, nós seres humanos, nós seres vivos, somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células existe 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. E o Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o seu Pai e Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? Certa feita uma criança caminhava pelo seu pai, rua fora, e vocês sabem que quem é mãe, quem é pai aqui sabe disso. Parece que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Já perceberam isso? As perguntas das crianças são as mais difíceis. E o menino caminhando com o pai perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou. Não conseguiu responder. Mas de repente, escuta um barulho nas alturas, lá em cima, um avião grande, supersônico. Aqui de baixo parecia tão pequeno, mas um imenso avião. Mas por causa da distância era pequeno. Aqui de baixo. Aí o pai diz: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? Menino, estou vendo, papai. Qual o tamanho daquele avião, meu filho? O menino olhou e disse: pequeno, papai, muito pequeno. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. Levou o menino bem perto do avião. Está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual o tamanho desse avião, meu filho? Grande, papai, muito grande. Aí o pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas são grandes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande, e os seus problemas ficam pequenos. Chama a sua atenção para esse ponto. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde o ser humano quer se conhecer, não é verdade? Aliás, isso é antigo. Os gregos diziam assim: conheça-te a ti mesmo. Tolice, impossível, impossível. Hoje as pessoas querem fazer yoga, cruzam as pernas, fazem meditação transcendental, mergulham nos corredores da alma. Eu quero me conhecer. Alguns usam cristais, outros usam expedientes místicos, querem se conhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca poderá conhecer a você mesmo mergulhando pelos corredores da sua própria alma. Você só pode conhecer a você mesmo quando você primeiro conhece a Deus. Jó só vai decifrar as verdadeiras verdades acerca dele mesmo quando primeiro ele entende uma coisa: eu sei que Deus tudo pode.
Mas há uma segunda verdade nesse texto, segunda revelação que Jó tem. Confira comigo ainda no verso 2, quando ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece a soberania dos propósitos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa consoladora para o seu coração. Deus não é pego de surpresa. Há uma teologia fajuta por aí chamada teísmo aberto, que diz que Deus é pego de surpresa, de calça curta, que Deus foi surpreendido, que Deus precisa de última hora lançar mão de um plano B, porque o plano A fracassou. Não, irmãos, não existe azar, não existe sorte, não existe determinismo, não existe esse negócio de olho gordo, esse negócio de sexta-feira 13. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um plano eterno, perfeito, vitorioso. A sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro, ao sabor de circunstâncias. Deus tem um plano perfeito na sua vida. Eu quero dizer para você que nem o mundo, nem o diabo, nem seus demônios, nem o inferno, nem nada, nem ninguém, nem agora, nem depois, nem antes, nem aqui neste mundo, nem no porvir, pode frustrar o plano de Deus em sua vida. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Louvado seja o Senhor, porque nós servimos ao Deus soberano e ao Deus todo-poderoso. Ainda que Satanás intente contra nós, com a permissão de Deus, o máximo que ele pode conseguir é nos colocar mais perto de Deus. Foi Jesus Cristo quem disse: das minhas mãos ninguém pode arrebatar vocês que são minhas ovelhas. Mas há uma terceira coisa que Jó descobre, irmãos, depois que ele conhece a Deus na sua majestade. Confira comigo o verso 3. Lá na parte B diz assim: na verdade eu falei do que eu nem entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Deixa eu dizer para você, quando a gente está sofrendo, a gente fala muito, não fala? Está doendo, a gente reclama, porque Jó reclamou muito, ele queixou muito, perguntou muito, falou muito, espremeu todo o pus da ferida. E quando a gente está magoado, está doído, está machucado, está ferido, a gente fala muita coisa, e fala muita coisa sem entender, muita coisa. Deixa eu dizer para você uma coisa, nós conhecemos tão pouco, a nossa visão é tão curta, a nossa capacidade de discernimento é tão limitada. Então preste atenção numa coisa: se você encontrar uma pessoa que parece que sabe demais, que arrota conhecimento demais, que parece sabichão demais, que sabe tudo demais, você está perto de uma pessoa que sabe nada. Sabe nada. Porque, na verdade, o que você sabe é tão pouco diante daquilo que você não sabe. Alguém já disse que o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Você já foi evangelizar uma pessoa e ele bota uma barreira assim: eu conheço esse livro aí de capa a capa. Aí você pergunta, em João 3,16, ele não sabe onde fica, e não sabe o que é também. Não dá para ser arrogante, sabia? Não dá para ser arrogante. Não dá para viver como um pavão. Quem conhece a Deus tem que se curvar. Tem que se curvar. Quarta revelação que Jó teve, confira comigo o verso 5. 42:5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ah, meus irmãos, eu fico em crise com esse versículo. Sabe por quê? Não parece que bate mais com aquele versículo lá do capítulo 1, versículo 8, porque foi Deus, não foi um amigo bajulador, não foi um rasgador de seda que diz: olha, esse homem não tem ninguém na terra igual a ele
ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Agora, como é que esse camarada, que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso da terra, está dizendo agora, eu só te conheci de ouvir falar? Mas agora que os meus olhos te veem, mas como é que ele era o mais piedoso? Como é que a gente entende isso? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Conhece? Mas quanto você conhece a Deus? Quanto? Quanto você conhece a Deus? Eu vou explicar isso. Um cidadão morava lá no interior, nunca tinha visto o mar na vida dele. O sonho da vida dele era ver o mar. Um dia ele pegou um ônibus, foi para o litoral, e quando ele chegou diante do mar, ele exclamou do fundo da alma: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, acostumado a viver nas procelas do mar a vida toda, e disse assim para ele: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre os dois? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Deixa eu fazer uma colocação para você aqui. Sabe o que você vai fazer lá no céu, depois que você estiver lá 1000 anos? Sabe o que você vai estar fazendo lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver 1 milhão de anos lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver 1 bilhão de anos lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Há poucos dias uma menina disse assim para mim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei: como assim? Você está ficando maluca? Não, não quero não. Eu falei: mas por que você não quer ir? Eu falei: pastor, a ideia de céu que eu tenho é de uma pessoa sentada numa nuvem, com a harpa na mão, tocando, cantando, 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 cantando. Eu não aguento isso não, isso é demais para minha cabeça. Vou cansar desse troço. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no céu nós vamos servir a Deus, e conhecer a Deus, e nos deleitar em Deus, e termos prazer em Deus, e vibrarmos com Deus, e ficarmos encantados com Deus. Pense você comigo uma coisa aqui, pense você comigo aqui. O cientista chamado Albert Einstein disse que nós hoje, com esse corpo limitado, mortal, corruptível, que fica doente, que fica fraco, que tem problema de Alzheimer, de um monte de coisa, nós não conseguimos ainda explorar 10% da nossa inteligência. Agora pense comigo num corpo de glória. O nosso corpo não vai morrer, o nosso corpo não vai envelhecer, o nosso corpo não vai ficar doente, o nosso corpo vai ter as mesmas características do corpo de Jesus. Como é que vai ser? Imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Como é que era o corpo de Jesus? Depois que ele ressuscitou. Ele saía lá da Judeia e aparecia lá na Galileia, no norte, sem precisar caminhar. Ele entrava num quarto com a porta trancada. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos ser como os anjos. Não que nós vamos ser apenas espíritos como os anjos, mas nós vamos ter a mesma capacidade de ir e vir. Eu pergunto a você, Jesus disse lá no Getsêmani: se eu precisasse de ajuda, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos aqui, 172 mil anjos, e estava tudo resolvido. E eu pergunto a você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Qual a distância do céu à terra? Eu pergunto a você um pouquinho mais. Jesus foi para o céu. Com que velocidade ele foi? Se ele tivesse ido na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ele estaria logo ali na esquina ainda, depois de 2000 anos. O que significa isso?
Significa que o corpo de glória não está mais preso a estas configurações do nosso corpo terreno, não tem mais a questão de tempo, de espaço, nós vamos estar no céu, na nova terra, é uma questão de um átomo de tempo, eu estou lá, eu estou cá, eu vou ser como um anjo de Deus, nesse sentido, o meu corpo vai ser poderoso, e é nesse corpo poderoso, é que nós vamos servir a Deus, com a plenitude de tudo aquilo que Deus restaurou em mim, nós vamos ver Jesus como Ele é, e nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos nos glorificar a Deus, e nós vamos servir a Deus, e nós vamos nos deleitar em Deus para sempre. Então eu pergunto para você, você conhece a Deus? O quanto você conhece? Então eu entendi o que Jó disse, esse camarada era muito crente mesmo, mas é verdade, eu só conheci de ouvir falar. Nós só estamos arranhando a superfície, tem muito mais, infinitamente mais, aleluia, já é bom demais, vai ficar melhor ainda. Última revelação que este homem tem, confira comigo o verso 6, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí você fica mais em crise ainda, meu Deus, mas não estou entendendo, como é que esse homem que o senhor afirma que era o cara mais piedoso da terra, pode fazer uma confissão de pecado dessa? Eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. Como é que a gente entende isso? Deixa eu explicar para você. Sabe como é que a gente entende isso? Da seguinte maneira, as pessoas que mais choram e lamentam pelos seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Leia a Bíblia, leia a história da igreja. Uma pessoa que vive uma vida miseravelmente rendida ao pecado, nem convicção de pecado ela tem. Ela não chora pelos seus pecados, ela não sente culpa nenhuma, ela não tem tristeza nenhuma, ela vive se lambuzando no pecado. Mas quando você é de Deus, quando você tem um novo coração, quando você tem uma nova mente, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você está perto da luz, você vê o seu pecado, você se entristece por ele, você chora por ele, você lamenta o seu pecado. Quanto mais perto de Deus, mais você tem consciência de pecado. Quanto mais perto da luz, mais você enxerga as suas manchas. Irmãos amados, ninguém pode estar na presença do Deus Santo, 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 sem dizer, ai de mim, Senhor, porque na presença dele, até os serafins cobrem o rosto. E eu quero concluir dizendo para você algumas coisas. Primeiro, o que você acha que Jó sentiu quando seus amigos o acusaram injustamente? Você acha que ele dava glória a Deus? Glória a Deus, eu estou sendo criticado. Foi assim que ele reagiu? Aleluia, eu estou sendo cravejado por uma denúncia falsa. Você acha que foi assim que ele reagiu? Eu acho que não. Acho que não. Sabe o que ele fez? Se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu. Quem se defende das críticas, das injustiças, às vezes tem no peito um coração pesado, até de mágoa, de mágoa. Sabe o que Deus fala para Jó? Jó, pare de se defender, pare de reclamar, e entre na brecha da intercessão. E diz o verso 10 do capítulo 42, que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. Como é que Deus cura a nossa alma? Como é que Deus resolve as tensões do nosso coração? Quando nós compreendemos quem é Deus, e quando nós compreendemos que nós não podemos abrigar no coração mágoa pelo nosso irmão, mas que nós temos que sair da arena da defesa para a trincheira da intercessão, porque quando você se defende, você pode ter mágoa no coração, mas quando você ora por alguém, não dá para abrigar mais mágoa no coração, porque quando você ora, Deus cura você, e Deus cura a pessoa por quem você ora. E Deus então vai restaurar exatamente as 5 áreas que Satanás atingiu na vida de Jó. Quais foram as 5 áreas? Finanças, filhos,
saúde, casamento e amizades. Primeira coisa que Deus restaura é a saúde de Jó. Olha comigo, por favor, está escrito no verso 16: depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Deus curou o homem. E eu acho que não ficou nem cicatriz. Eu quero dizer para você que Deus ainda continua curando. Aqueles casos que a medicina diz, não tem jeito, se Deus quiser, tem jeito. A segunda área que Deus restaurou foi a área financeira. Confira comigo o verso 12, e se você comparar 42:12 com capítulo 1, versículo 3, Deus deu exatamente o dobro. O dobro. Se o homem já era o mais rico do Oriente, agora ele é duplamente o mais rico. Terceira área que Deus restaurou as amizades. E eu acho maravilhoso, porque enquanto os amigos cravejavam Jó, achando que estavam defendendo a reputação de Deus, agora Deus diz para eles: pois bem, vocês não falaram que era reto ao meu servo Jó, e para vocês serem perdoados, vocês vão ter que ir a Jó. Jó vai orar por vocês, e eu vou escutar a oração de Jó. Sabe o que Deus está fazendo? Honrando Jó. Honrando Jó. E Deus restaura Jó e restaura os amigos de Jó. Quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E agora eu gostaria de pensar com você, só para descontrair um pouquinho. Se Jó vivesse hoje, talvez ele pudesse reagir assim: ah, mulher, quando eu estava numa magrela, você queria que eu morresse, né? Você lembra? Você acha que eu esqueci? Ficou aqui, ó, guardado no meu coração. Você queria que eu morresse, né? Agora estou com dinheiro, estou com saúde. Agora também eu vou pensar em outra. Estou noutra. Não, não foi assim. Deus faz a obra completa. Deus curou o coração de Jó, Deus curou o coração da mulher de Jó, e Deus restaurou o casamento de Jó. A última área que precisava ser restaurada, os filhos. Quantos filhos Jó tinha? Capítulo 1, verso 2, tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Agora confira o capítulo 42, versículo 13. Também teve outros 7 filhos, 3 filhas. Mas aí você entra numa crise de novo, que Deus prometeu dar tudo em dobro. Se ele tinha 10, quanto você esperava que eu tivesse agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Como é que a gente entende isso? Sabe como é que a gente entende isso? Quando você perde uma ovelha, quando morre uma ovelha, você perde uma ovelha. Mas quando morre um filho, você não perde um filho. Quando um pai que acabara de enterrar o seu filho, voltando do cemitério, um amigo a bordo disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai respondeu: não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém ou algo que você não sabe onde está. Eu sei onde está meu filho. Ele está no céu, ele está com Jesus. Eu não perdi meu filho. Jó tem 10 filhos da terra e Jó tem 10 filhos do céu. Deus restaura completamente. Mas, amados, o que eu acho curioso é que Deus restaura a sorte de Jó, mas Deus não explica para Jó por que ele sofreu. Não explica. Todo mundo no livro estava errado, todo mundo. Satanás estava errado. Tinha 3 teses. Ninguém ama mais a Deus que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus que a família, ninguém ama mais a Deus que a si mesmo. Estava errado. A mulher de Jó estava errada, porque achou que Deus não era digno de ser servido no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque achavam que Jó estava sofrendo por um pecado que ele tivesse cometido. Jó também estava errado, porque ele lamentou contra Deus: meu Deus, o Senhor está me cravejando com as suas setas. Todo mundo errado. Deus restaura, mas Deus não explica. Tem muita gente que diz assim para mim: pastor, eu tenho uma lista.
E eu tenho perguntas, e quando eu chegar lá no céu, eu vou querer explicações. Deixa eu dizer para você, não vai ser preciso. Não vai ser preciso, sabe por quê? As nossas perguntas não farão mais sentido lá. Lá os nossos olhos vão ser abertos. Lá nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Lá as nossas perguntas e as nossas interrogações não valerão mais, porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação aqui vai produzir para nós lá eterno peso de glória, e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não vai ter mais dor, e não vai ter mais luto, e não vai ter mais morte, e não vai ter mais doença, e não vai ter mais fraqueza, e não vai ter mais separação, e não vai ter mais despedida, e nós estaremos para sempre, e sempre, e sempre com Ele, em glória eterna. Você conhece a Deus? Quem é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? Você está passando por luta? Sua vida financeira está complicada? Sua saúde está complicada? Você ainda está chorando a dor do luto? Seus amigos se voltam contra você? Seu cônjuge maltrata você? As pessoas correm de você e não querem ficar perto de você na sua dor. Saiba que Deus não perdeu o controle. Saiba que Deus vai transformar esse vale no manancial. Saiba que Deus vai transformar essas vestes de cinzas em vestes de louvor. Saiba que depois do choro vem alegria. E depois da nossa caminhada aqui, Deus vai nos receber na glória. Que Ele seja honrado, que Ele seja glorificado nesta noite. Amém.